paz do Senhor a todos que vai ver esse vídeo. Bom dia, boa noite, né? Eu gravava esses vídeos há uns anos atrás aí, porque eu sempre gostava de levar uma mensagem, de estar estudando a Bíblia e levar um versículo, né? Através de vídeo, através de mensagem. Aí eu dei uma paradinha devido a umas coisas, as circunstâncias, né, do momento, né? Mas o desejo no meu coração sempre permaneceu. De estar levando, de estar gravando esses vídeos e compartilhando com vocês um pouco da palavra de Deus. Porque o meu ID, o ID que Jesus me deu e te deu, ele é o mesmo. Nós só temos que mandar, nós só temos que fazer, nós só temos que transmitir. E quem vai convencer é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. Então, todas as vezes que você ouvir a mensagem, a palavra, um vídeo, um louvor, não pense, não olhe para quem está fazendo aquilo ali, mas entenda que é o Espírito Santo que vai direcionar a mensagem certa, o louvor certo e a palavra certa para você. É o Espírito Santo que direciona. Nós somos canais de bênção, mas quem faz a obra é o Espírito Santo. Então, lendo, com o passar desses dias, desses meses que eu parei, lendo um pouquinho a Bíblia, um versículo cada dia, um livro cada dia, hoje eu me deparei com uma mensagem em Jó. Estou no livro de Jó, então me deparei com essa mensagem, com essa declaração que Jó fez diante de Deus. Jó se declarou um homem íntegro diante de Deus. Mesmo passando por tudo que ele estava passando, mesmo vivendo a situação que ele estava vivendo, Jó ainda pôde chegar diante de Deus e declarar a sua integridade. Então, nessa carta, nesse texto, nessa mensagem que eu vou ler para vocês, junto com vocês, porque eu já te convido também, se você tem a Bíblia, você acompanhe o livro de Jó, no capítulo 31, esses versículos a seguir. Se você ainda não tem uma Bíblia, que o Senhor possa preparar alguém para te presentear com uma Bíblia também. Bíblia é o manual que nós precisamos, porque a Bíblia nos ensina que, por falta de conhecimento, muitos vão perecer. Então, receba uma Bíblia. Se alguém te doar uma Bíblia, receba, porque você está recebendo um tesouro de Deus para direcionar a sua vida. Então, vamos começar então nesse texto, nessa mensagem maravilhosa, que vai trazer muitas explicações para nós, muitos ensinamentos para nós e vai nos trazer de volta a nossa memória. Como está a nossa vida diante de Deus e diante das pessoas. Então vamos para o versículo 1 do capítulo 31 de Jó. E Jó começa nos falando, nos contando e nos instruindo que, primeira coisa que Jó fez, Jó, fiz uma aliança com os meus olhos, como quem cobiçaria uma virgem. Versículo 2. Que porção teria eu do Deus lá de cima? Ou que herança do Todo-Poderoso teria para mim desde as alturas? Porventura não é a perdição para o perverso, o desastre para os que praticam a iniquidade? Ou não vê os meus caminhos e não conta todos os meus passos? E no capítulo 5, no versículo 5, ele vai falar: se andei com vaidade, e se os meus pés se apressou para o engano, pese-me em balanças fiéis, e saberá Deus a minha integridade. Olha a confiança que Jó tinha em chegar diante de Deus
e falar o que ele estava falando. E Jó ainda estava passando por aquela situação de calamidade, né? De perca, porque Jó já tinha perdido tudo. Jó estava sem nada. Mas ele ainda tinha uma posição diante de Deus, ainda que ele poderia chegar para Deus e falar assim: olha, se eu errei, se os meus pés me direcionou para caminhos que não te agradou, se eu desfiz a aliança que eu fiz com os meus olhos, ser fiel a ti, Senhor. Pese-me em balanças fiéis, em balanças fiéis, pese-me Deus em balanças fiéis e saberá a minha integridade. Olha a confiança que Jó tinha quando Jó chegou diante de Deus e falou isso para ele. Refletir sobre como está a nossa vida com Deus. Qual reserva nós temos para chegar diante de Deus e falar: ó Senhor, se eu não fiz o que o Senhor me pediu, se eu não fui obediente naquilo que o Senhor me direcionou, pese-me em sua balança. Pese-me em sua balança, Deus. Você já pediu a Deus para que fosse as suas atitudes na balança dele? Você já pediu? Se você não pediu ainda, comece a orar a Deus e fala: Senhor, me justifica. Senhor, eu sei que eu fiz tudo o contrário, mas eu peço que o Senhor me justifique diante de Ti. Porque eu sou falho, porque eu sou falha. E porque eu preciso da Sua graça e da Sua misericórdia na minha vida. Porque Jó aqui, ele estava declarando diante de Deus que ele era um homem íntegro. Ele estava passando por aquilo ali, mas ele era um homem íntegro. Ele tinha perdido tudo, mas ele era um homem íntegro diante de Deus. E o texto vai continuar falando que se os meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se contaminaram com alguma coisa, então semeei eu e outro coma. E seja a minha descendência arrancada até a raiz. Se o meu coração se deixou seduzir por alguma mulher, ou se eu amei traições, se eu armei traições à porta do meu próximo, então moa minha mulher para outro e outros deitem com ela. Moa é o mesmo que doa, né? Dá ela para outro. Porque é uma infâmia e é delito pertencente aos juízes. Porque é fogo que consome até a perdição e desraigará toda a minha renda. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva, quando eles contendiam comigo, então que faria eu quando Deus se levantasse? E inquirindo a causa, que lhe responderia? Aquele que me formou no ventre, não te fez também a ele? Ou não nos formou do mesmo modo na madre? Se retive com os pobres, desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva, ou se sozinho comi o meu bocado e o órfão não comeu dele? Vamos ler hoje até o 20 e prossigamos em outro vídeo com o texto. Porque desde a minha mocidade cresceu comigo como seu pai,
e fui o guia da viúva desde o ventre da minha mãe. Se alguém vir perecer por falta de roupa, e o necessitado por não ter coberta, se o seu coração não me abençoou, se ele não esquentava, não aquentava com as peles dos meus cordeiros, Jó aqui está falando que ele era um homem bom. Jó aqui, diante de Deus, ele está se declarando que ele era um homem íntegro e um homem bom. Esta é a mensagem. Esse é o início desse capítulo 31, onde Jó se declara sua integridade. Junto com a integridade de Jó, ele lembra das bondades que ele tinha com o próximo. Deus é maravilhoso, sabe por quê? Porque quando Deus nos leva a uma parte de um texto bíblico, é porque Deus quer tratar com a gente em algo que nós estamos precisando mudarmos, aceitarmos. Esse livro de Jó, ele conta sobre tudo que um homem passa, né? Todas as evidências que nos levam a querer desistir, a querer desanimar, a querer maldizer. E muitas das vezes nós sim cometemos esses erros de maldizer as coisas, de blasfemar, de duvidar, de descrer. Nós vivemos isso no dia a dia. Jó viveu isso também. Mas Jó foi temente a Deus. Aqui ele está contando que desde que ele era criança, que ele foi formado no ventre da mãe, ele já foi formado com temor de criança, de adolescente, de jovem, de adulto. E agora na idade que ele já estava passando por aquela calamidade de perca, de tudo. Ele ainda chegou diante de Deus e falou assim: olha, Senhor, eu fui íntegro diante da sua presença. Eu fui um homem íntegro, eu fui um homem justo. Eu agi com integridade, eu vivi com integridade, eu vivi fazendo e praticando justiças. Eu vivi tendo misericórdia. Então Jó, diante de Deus, ele conseguiu ainda chegar diante de Deus e expor para Deus o que ele tinha sido. Mesmo ele vivendo aquela situação, ele tinha sido íntegro. Esse é o texto que eu quero deixar para você nesse dia de hoje. Essa é a mensagem que eu quero compartilhar com você nesse dia de hoje. Medite como está a sua vida diante de Deus. Medite como está a sua vida diante do mundo que nós estamos nele. Medite se você tem condições de chegar diante de Deus e falar: Senhor, me pese diante da sua presença. Pese os meus atos. Pese os meus feitos. Pese a minha conduta. Porque o Senhor, ele é misericordioso para te pesar e te absorver e te perdoar. Declare ao Senhor os seus feitos. Declare ao Senhor o que você é, o que você foi, o que você faz. Declare ao Senhor. E consagre ao Senhor o que você é hoje. Cada transformação que você tem passado, declare ao Senhor, consagre ao Senhor. Cada passo que você tem dado de integridade, de lealdade, consagre ao Senhor, declare ao Senhor isso. Eu quero deixar essa mensagem para você nesse dia de hoje, meu caro amigo, minha amiga, meu seguidor, meu amigo, meu inscrito. E se Deus permitir, eu vou gravar outro vídeo dando continuidade a essa mensagem que Jó deixou, essa carta, essa declaração que Jó deixou
da sua integridade diante de Deus. Que nós venhamos termos, né? E buscarmos sempre que Deus nos qualifique, que Deus nos justifique diante dele. Porque o julgamento que nós temos mais que temermos não é o julgamento humano, é o julgamento de Deus. Porque da mão do homem, Deus nos tira. E da mão de Deus, ninguém pode nos tirar. O julgamento do homem, Deus nos absolve. E do julgamento de Deus, o homem não te absolve. Que nós tenhamos essa preocupação de como está a nossa vida com Deus, de como está a nossa conduta com Deus. Porque a Bíblia fala que quando Jesus voltar, vai ser como um grande dia. E a Bíblia tem uma passagem que ela fala que pesado fostes, mas achados em falta. É muito triste nós sabermos que nós vamos ser pesados na balança do Senhor e vamos sermos encontrados com falta. Então nós vamos preocupar e pedirmos sempre, Deus, tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas transgressões, as nossas iniquidades, nos purifica de todo mal. Nós venhamos sempre pedir a Deus, tenha misericórdia de nós e nos purifica de todo mal. E assim o Senhor vai fazer na nossa vida todos os dias. Todos os dias nós temos que buscar o arrependimento, o perdão e a misericórdia de Deus. Amém? Então, se você puder e tiver uma Bíblia, quiser acompanhar esse texto, né, essa mensagem, eu te convido a acompanhar, eu te convido a ler a Bíblia, leia a Bíblia. Se você ganhar uma Bíblia de presente, valorize, porque você está ganhando um tesouro. Porque a Bíblia fala que quem tem a Bíblia tem um tesouro. Tem um tesouro. Para muitos é banal, mas para quem entender que é só através da palavra, é a palavra que vai te levar a Deus. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, um pouquinho de cada dia, um pouquinho de cada vez, um versículo de cada vez. Você vai ver que todos os dias você vai se sentir perdoado por algo. E é assim que nós temos que viver, irmãos. É sentir que todos os dias o Senhor nos perdoa de algo, o Senhor nos livra de algo. E o Espírito Santo nos ensina para cada dia nós avançarmos mais e mais. Amém? Que Deus abençoe a todos.